Fala galera bonita, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar um pouco sobre o conjunto dos números inteiros. Eles que são muito importantes, muito utilizados no nosso dia a dia. Pois é, vamos ver um pouquinho mais sobre os números negativos, os números positivos, suas importâncias e algumas coisinhas aí que vão ser muito importantes para vocês no 7º ano do ensino fundamental. Beleza? Vem comigo, porque aqui tem matemática e eu sou o professor William Martins. E já esquecendo, antes de começar, gostaria de pedir, esse praticamente é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês, eu mesmo. Então, se você está chegando no meu canal agora, já se inscreve, ativa as notificações aí apertando nesse sininho que tem aí ao lado. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, que vai me ajudar bastante. E vamos nós, vamos começar. Então, assim, os números inteiros, na verdade, os números negativos, eles surgem como uma expansão dos números naturais, porque, na verdade, o homem, ele começou, na história, ele teve a necessidade de contar, na pré-história, e essa necessidade de contar deu origem aos números naturais, o 1, o 2, o 3 e por aí vai. E aí o homem se deparou ao longo da história com a necessidade de números menores, abaixo de zero. E vou contar aqui para vocês algumas situações que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, algumas situações que necessitam. Por exemplo, vamos lá. Às vezes a gente, com temperatura, por exemplo, uma temperatura abaixo de zero. Quem aí nunca ouviu falar de uma temperatura abaixo de zero? As temperaturas, na Serra Gaúcha, os termômetros marcaram 5 graus abaixo de zero. Isso aí está sendo usado um número negativo para representar o número menos 5. O símbolo do menos na frente para indicar que é negativo. Outra situação muito comum é na geografia, para representar, por exemplo, a altitude e profundidade. A gente representa a altitude com números positivos, enquanto as profundidades com números negativos. Por exemplo, 200 graus abaixo do nível do mar seria menos 200. 400 metros acima do nível do mar seria o número positivo 400. O 400 que a gente tanto conhece, tanto usa, ou mais 400, certo? Outra situação muito comum são situações que envolvem a questão financeira. Por exemplo, crédito e débito, saldo positivo, saldo negativo. Estou eu com minha conta com R$200 negativo, significa que eu estou devendo R$200 ao banco, estou com R$200 abaixo de zero. Além de eu não ter nada, eu estou devendo 200. Então, o primeiro dinheiro que cair na minha conta, eu vou pagar o que eu estou devendo. Por exemplo, suponha que eu tenha R$200 e estou devendo R$200 e caia na minha conta R$400. Com que saldo que eu vou ficar? Eu estou falando de R$200 negativos e foi acrescentado R$400 positivos. Então eu vou pagar os 200 que eu estava devendo e ficarei com 200 que sobrou do que eu paguei. Então eu estou falando aí de uma operação com números negativos e positivos. Estou devendo 200, ganhei 400, fiquei com 200, certo? Então, são várias situações, ganhos e perdas, como eu falei, situações financeiras, saldo positivo, saldo negativo, temperatura e outras mais. Você pode colocar aí nos comentários outras situações que você recorda, que você utiliza números negativos e positivos, números inteiros no seu dia a dia, tudo bem? Agora vamos a mais alguns exemplos, de como que se comportam os números inteiros, positivos, negativos e o zero em algumas situações. Então vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, eu estou participando de um jogo. Aí, esse jogo eu posso ganhar pontos e posso perder pontos. Todo mundo começa do zero, então vamos supor que eu tenha 0 pontos. Aí, participando do jogo, acabei de ganhar 4 pontos. Então, aí os 4 pontos, eu vou representar os pontos que eu ganhei de azul. 4 bolinhas azuis. E aí,
num outro momento do jogo, eu perdi 2. Perdi 2. Eu vou representar o que eu perdi de vermelho. Então, aqui 2 bolinhas vermelhas para o que eu perdi. O quanto eu vou ficar ao final dessa operação, dessa situação? Eu ganhei 4, perdi 2. Então, olha só. Uma bolinha, se eu ganhei 1 e perdi 1, uma bolinha positiva que eu ganhei com uma negativa que eu perdi, isso se anula. Se eu ganhei 1 e perdi 1, fica 0, não é verdade? Ganhei 1, perdi 1, fiquei com nada. Então isso acontece 2 vezes aí, ó. Uma bolinha positiva se anula com uma bolinha negativa e eu fico com as 2 bolinhas positivas que eu desenhei no começo. Então, se eu ganhei 4 e perdi 2, eu fiquei com 2. Tudo tranquilo até aí, né? Agora, suponha que numa outra rodada, num outro momento do jogo, eu tô com meus 2 pontos e eu perca 5 pontos. Perder, a situação de perder, ela é representável por número negativo. A situação de ganhar, número positivo. Então, se eu perdi 5, então vou colocar aí 5 bolinhas vermelhas. 5 bolinhas vermelhas para representar o que eu perdi. Perdi 5. Aí o que acontece? As 5 bolinhas que eu perdi, e as 2 bolinhas que eu ganhei. Observe então que uma bolinha positiva anula uma negativa, um positivo com negativo. Ganhei 1, perdi 1, fiquei com 0. Anulou aqui, aqui também anula. O que sobrou? Sobraram 3 bolinhas vermelhas. Então o resultado aí quer dizer que eu estou devendo 3 pontos, ou que eu estou perdendo, eu perdi, ou que minha pontuação é menos 3. Aí suponha que eu estou com menos 3 e agora eu ganhe 4 pontos. Aí eu ganhei 4 pontos. Então eu estava devendo 3. Se eu ganhei 4 pontos, eu vou colocar agora 4 bolinhas azuis. 4 bolinhas positivas, porque eu ganhei 4. E mais uma vez, olha só, uma bolinha positiva anula uma negativa. Uma positiva anula uma negativa. Uma positiva anula uma negativa. Conclusão, acabei ficando com uma bolinha azul, ou seja, fiquei com um pontinho positivo. Então é mais ou menos assim que se comportam, né, os números positivos e negativos. A gente está brincando aqui, mas a gente está operando, realizando operações. Mais para frente, nos próximos vídeos, nós vamos falar mais claramente das operações de adição, subtração, como funciona. Mas hoje, esse vídeo é mais para mostrar para vocês o conjunto dos números inteiros, os números positivos e os números negativos. Ficou claro para vocês? Deixem aí nos comentários as dúvidas que a gente esclarece também, a gente responde todos para vocês, tá bom? Certo, então agora a gente vai formalizar então, o conjunto dos números inteiros. Então primeiro a gente já conhecia o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, onde o primeiro elemento dele era o 0, aí depois vinha o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente, né? O conjunto dos números naturais havia uma limitação, ele começava do 0 e aí crescia até infinitamente, né? De 1 em 1, né? Já os números inteiros, a gente organiza ele da seguinte forma. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, né, com essa barrinha aqui do lado para indicar conjunto numérico. E ele não há uma limitação, né? Existem infinitos números inteiros abaixo de 0 e existem infinitos números inteiros acima de 0, os positivos. E a gente representa da seguinte forma. Vamos começar aqui. Eu vou colocar essas reticências para indicar que continuam. Vou fechar aqui a chave. Nós temos, vamos lá, menos 3, menos 2, ou seja, 3 negativo, 2 positivo, menos 1, aí vem o 0, aí depois o 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, reticências, isso continua. A questão dos positivos, a gente pode colocar eles normalmente, como a gente já conhece, dos números naturais, o 1, o 2, o 3, ou como os negativos têm o menos, nos positivos a gente pode colocar o mais, né? O mais 1, o mais 2, o mais 3. O 0 ele não leva sinal. O 0, na verdade, ele não é nem positivo e nem negativo. O 0 é o neutro aí, é o divisor dos positivos, do divisor no sentido de estar dividindo o conjunto em 2 partes, né? Então, para aqui nessa representação que eu fiz,
Para a direita do zero nós estamos com os números positivos e à esquerda do zero os números negativos, né, com o sinal de menos. Então a gente representa o conjunto dessa forma, tá? O conjunto dos números inteiros. E aí, uma forma muito eficaz de representar e que a gente vai utilizar, que vocês vão utilizar nas aulas de vocês, no estudo de vocês, no 7º ano do ensino fundamental, é a reta numérica. Vamos falar um pouquinho mais sobre a reta numérica e como representar os números inteiros na reta numérica? Pois então, a reta numérica que a gente conhecia até então era a reta numérica dos números naturais, né? Ela tinha uma origem, essa origem, ela se estendia aí para a direita, na origem ficava o zero, e os números eles eram colocados aí um após o outro, respeitando aí uma mesma distância de um para o outro, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim vai. Com o surgimento, a necessidade dos números negativos, essa reta ela foi ampliada. Na verdade, o conceito correto aí para a reta numérica dos números naturais seria semi-reta, né? Semi-reta dos números naturais, pelo fato dela ter uma origem, né? E com os números inteiros, a gente vai ter aí a reta numérica, vamos completar para a esquerda. Então, os números positivos, eles ficam para a direita, enquanto os números negativos para a esquerda, como vocês estão vendo, né? Temos o -1, o -2, o -3 e assim os outros todos para a esquerda. Na reta numérica fica fácil de você visualizar, de você compreender, de você comparar os números, saber qual é maior, principalmente na questão dos negativos. Por exemplo, sempre os números maiores eles ficam para a direita, os maiores ficam para a direita. Então, por exemplo, o -1, isso significa que o -1 ele é maior que o -2. E vamos pensar um pouquinho, -1 é maior que o -2, o que é melhor, eu perder 1 ou eu perder 2? O que é melhor? Eu ganhar 5 ou eu ganhar 4? É melhor eu ganhar 5 do que ganhar 4, né? 5 é maior do que 4. O que é melhor? Perder 1 ou perder 2? É melhor perder só 1, né? Não? Melhor perder só 1. Então, isso significa que o -1 ele é maior que o -2, o -2 ele é maior que o -3 e assim sucessivamente. Os negativos, eles têm essa característica, né? Quanto mais próximos de zero estão os números, os negativos, maiores eles são. É o contrário dos positivos, né? Dos naturais positivos, que a gente tanto já estudou no 6º ano. Nos positivos, quanto mais próximos de zero estão os números, menores eles são. Já nos negativos é o contrário. Quanto mais próximos de zero eles estão, maiores eles são, ok? Então a reta numérica a gente pode separar. O zero, ele não é nem positivo nem negativo, por um asteriscozinho aqui. À direita nós temos os positivos e à esquerda nós temos os negativos, certinho? Então essa é a reta numérica. Vimos um pouco hoje então sobre os números inteiros. No próximo vídeo nós daremos sequência ao estudo dos números inteiros, tá bom? Queria agradecer a vocês pela atenção, pela paciência. Beleza, galera? Então, mais uma vez, peço a vocês que dêem like no vídeo se vocês tenham gostado. Deixe seus comentários com suas dúvidas. Podem perguntar aí que a gente vai responder todos vocês um por um. Compartilhe o vídeo com seus coleguinhas, com seus amigos, se você achou o vídeo legal. E se inscreva no canal, deixe ali, aperta aquele sininho ali para você receber as notificações quando eu colocar um novo vídeo para vocês, tá bom? Então, beijo no coração, fique com Deus e até a próxima, se Ele quiser. Valeu!